Olá, hoje o nosso assunto é sobre intestino preso, prisão de ventre, que são nomes populares para uma doença chamada constipação, ou seja, dificuldade no processo de evacuação. Para muitas pessoas até pode ser normal, né, desde a infância, desde a adolescência, ter sintomas de intestino preso. No entanto, quando não tratada, essa doença ela pode trazer várias consequências, vários problemas à nossa saúde. E é o que a gente vai tentar entender um pouquinho mais de como identificar e como ocorre. Pois quando se fala em intestino preso, se vem à mente da inexistência no processo de evacuação, ficar 2, 3, 4 dias. Muito mais que avaliar a frequência, a gente precisa entender que a doença, a constipação, é o processo de soma de vários sintomas. Entre eles, né, o maior deles, digamos assim, seria o esforço. Então, a presença da evacuação, mesmo que seja diária, mas com predominância, muitas vezes, de esforço, de fezes endurecidas, ou até mesmo a sensação de querer evacuar e não conseguir. Então, esses são os principais sintomas associados à frequência. Muitas pessoas, lógico, isso vai causar aquele desconforto abdominal, né, que vai causar aqueles desconfortos no nosso dia a dia. Para muitas pessoas que às vezes, né, mesmo não sendo considerado o habitual, mas para muitas pessoas o normal é ficar num intervalo, né, sem evacuação de 3 dias, desde que não tenha presença de esforço e nem fezes endurecidas, para essa pessoa pode ser considerado normal. Por isso que é importante levar em consideração todos os sinais, os sintomas, né, o que está envolvido nesse processo para antes deste diagnóstico clínico da doença. Dessa forma, quando a gente fala em constipação, em intestino preso, o intestino preso muitas vezes pode ser um sintoma de uma doença maior, que é onde a gente chama de classificação secundária, ou seja, orgânica. Então, em casos de pacientes com câncer, pacientes que fazem um processo de quimioterapia, em pacientes diabéticos, né, que tem alguma outra doença, e essa doença que desencadeia o processo de constipação. Ou ainda, a constipação ela pode ser classificada como de origem primária, ou seja, de forma mais funcional, quando vai interferir na função deste intestino. E geralmente está relacionado aos hábitos de vida, entre eles o sedentarismo, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, em gorduras, como também fatores emocionais, estresse, às vezes depressão, ansiedade. Então, esses fatores, né, que a gente chama de uma classificação primária da constipação. Então, a gente precisa entender que a constipação, ou seja, o intestino preso, ele pode ser a pontinha do iceberg de problemas muito maiores. Então, a gente precisa investigar a causa para então tratar a causa. Então, essa história de prebióticos, probióticos funcionam? Depende qual é a origem dessa constipação, o que está causando esse mau funcionamento do teu intestino. E para isso eu preciso chamar a atenção de um nomezinho que a gente chama muito dentro da nutrição, que é a microbiota intestinal. A gente sabe que o nosso corpo é habituado por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários, só que no nosso intestino, essa colonização a gente chama de microbiota intestinal, que vivem em harmonia, ou seja, eles vivem tranquilamente desde que não tenha nenhum fator que faça esse desequilíbrio. E quando ocorre esse desequilíbrio, que é o que a gente chama de disbiose intestinal. Nesse desequilíbrio, ou seja, quando há uma prevalência de mais microbiota, né, de mais fungos, de mais bactérias patogênicas, ou seja, aquelas que causam doenças, maior vai ser o comprometimento de todo o nosso organismo, principalmente, né, também na questão da constipação, e pode ser um dos fatores que podem desencadear, então, a prisão de ventre. Como é que ocorre esse desequilíbrio? Muitas vezes por fatores como estresse, fatores emocionais, fatores
relacionado ao uso de antibiótico, pois quando eu tomo um antibiótico para tratar uma determinada doença, ocorre a eliminação geral dessa bactéria, não apenas a patogênica, mas em todas as bactérias. E se a minha alimentação é rica em açúcares e em gorduras, é o que as bactérias ruins, digamos assim, gostam. Então, elas acabam se proliferando, ou seja, acabam se multiplicando. E com isso vão desencadear vários sinais, vários sintomas em todo o nosso organismo. Entre eles, a prisão de ventre, distensão abdominal, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, ou pode ocorrer no cérebro, como alterações no cérebro, podem ocorrer alterações no fígado, no estômago, então, em todo o nosso organismo. Esse intestino preso, ou seja, quando a gente fala em ter uma microbiota intestinal saudável, a gente pode resolver o intestino preso focando nessa microbiota, quando a origem for alimentar, for estilo de vida. Agora, se a origem desse intestino preso for devido a uma doença, a gente precisa focar o que essa doença está desencadeando. Será que somente com a alimentação eu vou conseguir resolver? Eu digo que na maior parte dos casos, em torno de, eu vou me arriscar dizendo aqui, quase que 99%, a gente consegue resolver mudando a nossa alimentação, priorizando uma alimentação rica em fibras, né, vegetais, com baixa quantidade de gorduras, de açúcar. Isso faz com que a nossa microbiota se torne mais saudável, que nem eu mostro aqui nessa imagem, né, uma frequência de evacuação sem esforço, que vai desencadear um processo chamado, né, saúde de bem-estar. Já uma dieta rica em gorduras, excesso de proteína animal, com baixo teor de fibra, com pouca água, com excesso de açúcar. Então, lembra que os bichinhos, né? Vamos chamar assim, os bichinhos lá do nosso intestino adoram açúcar. Então, quanto mais açúcar, quanto mais gordura saturada, quanto mais alimentos prontos, maior vai ser a quantidade desses bichinhos ruins e mais desconforto, né? Eu vou ter, ou seja, né? Mais esforço eu vou fazer para eliminar essas fezes, maior vai ser a minha distensão, ou seja, o inchaço na região abdominal, maior vai ser o meu desconforto no dia a dia e menor vai ser a minha frequência de evacuação. E isso pode resultar em várias doenças, como mencionado por essa imagem que eu trouxe para vocês. Entre eles, né, a questão até mesmo da obesidade, do sobrepeso, da dificuldade em perder peso, que pode desencadear processo de aumento na resistência insulínica. Então, são alguns dos fatores. Então, o intestino preso, eu preciso descobrir o porquê que meu intestino não funciona regularmente, e não só apenas na frequência, mas sim na consistência das fezes, no esforço e caso, né, desconfie de problemas maior, procurar um especialista, né, na área para poder resolver. Certo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, que vai me ajudar bastante e mande para quem precisa saber mais sobre o assunto. Obrigada. Até a próxima.